aqui, esse texto, ele se converteu. Aí veio aquela reforma, né? Quando foi fixado lá na porta da igreja lá, e ele então vai trazer à tona ali a base, né, de todo esse texto. E a partir dali começa ali uma reforma, né, espiritual. Na próxima quarta-feira eu vou trazer mais detalhes disso, para você melhorar o conhecimento. E não é só melhorar o conhecimento, conforme eu também vou estudando, eu vou melhorando o meu conhecimento também, né? Então, quando ele publica ali as teses, né, e aplica ali na porta da igreja ali, e a partir daquele momento começa ali uma reforma, ele se converte através desse texto aqui. Então, só que hoje não dá para falar tudo. Então, nós vamos ler aqui, ó, do 1 até o verso 4, tá bom? Vai dar para colocar aí na tela aí, os textos? Se der aí, se não der, não tem problema. Diz assim, ó, todos acharam aí? Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles, esse deles é dos judeus, tá? É para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles, de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Bom, aí, hoje nós não vamos ler todo não, tá? Aí nós vamos devagarzinho aqui. Bom, qual é o tema, né? Qual é o tema dessa mensagem? Os judeus rejeitam a graça de Deus. O que é a graça? A graça é um favor que você não merece, é um prêmio. Você não merece aquilo, mas ganha. E os judeus vão rejeitar. Então, hoje nós vamos estudar essa parte da carta aos Romanos, né? Aos Romanos. Paulo não fundou a igreja em Roma, né? Mas lá já tinha igreja. Então, ele escreve essa carta aos irmãos de Roma, tá bom? Ele vai escrever essa carta. E o título, né? O título dessa epístola de Paulo aos Romanos é a justificação pela fé. Por isso que Martim Lutero, ele vai se converter nisso, né, através dessa palavra. A justificação pela fé. O que é justificação? É quando você está diante de uma autoridade e ela torna você sem culpa. Ela justifica você. Então, quando você crê em Jesus pela fé, ele te justifica. Ele tira aquela culpa de cima de você e torna você uma pessoa sem culpa, né? Sem culpa. Então, isso é a justificação. Uma linguagem assim mais simples para a gente entender. Então, nós que tínhamos culpa, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da graça de Deus, ou da glória de Deus, né? Que fomos separados de Deus por causa do pecado de Adão, porque... Pastor, mas eu não estava lá no Jardim do Éden. Não importa, toda a descendência de Abraão, ou toda a descendência de Adão, né, quem foi gerado depois de Adão, todos estão incluídos naquele pecado de Adão. Não tem
Ah, mas eu não estava lá no Jardim do Éden, eu não conversei com serpente, não conversei com ninguém. Como é que o negócio ficou ruim para o meu lado? Não, depois de lá para cá, pegou todo mundo. Né? E não adianta falar assim, eu não tenho pecado. Só em você falar que não tem pecado, já está pecando. Né? Já está pecando. Então, por causa de Adão, todos nós ficamos debaixo de um mal, de uma maldição, de uma desobediência. Então, nós tivemos uma culpa por causa de Adão. Né? Todo ser humano, todo, rico, pobre, preto, branco, japonês, brasileiro, não importa, todo ser humano, em qualquer canto dessa terra. Aí, através de Jesus, que vem a justificação. Então, quando você aceita Jesus, então você recebe essa justificação. O sangue de Jesus, ele te justifica. A morte de Jesus na cruz do Calvário, ele te justifica. Então, torna você uma pessoa sem culpa. Né? Sem culpa. Então, mas no desenrolar dessa mensagem, nós vamos aprofundar mais, tá bom? Eu não gosto de trazer aquela montoeira de coisas assim, despejar em cima da igreja, e acaba que você não aprende. Ouve muita coisa, e quando chega no final, guardou alguma coisa? Não guardei nada, porque de tanto que falou. Então, eu não sou muito chegado a esse tipo de ensino, não. Eu prefiro falar até dentro de um prazo menor e o assunto menor e ser captado o assunto do que falar muita coisa. Vamos. Aqui não pega não, meu filho, aqui? Que é para mim me guiar aqui? Que aí para mim me guiar aqui no texto, que eu vou ler junto com eles. Então, o tema da epístola diga comigo, justificação pela fé. Esse é o tema da epístola, tá bom? O tema da epístola. Paulo vai escrever para os romanos, tá bom? No versículo 1 diz assim: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica em favor deles é para que sejam salvos. Então vamos lá. Qual era a oração de Paulo? Como é que Paulo inicia esse capítulo? Paulo inicia esse capítulo dizendo que o seu coração, ele orava. Súplica é oração. Então, ele suplicava, ele clamava pelos judeus. Porque Paulo era judeu, mas Paulo também tinha cidadania romana. Mas ele, de nacionalidade mesmo, ele era judeu. Né? Ele era judeu. Então, ele, depois de convertido, porque Paulo tem um histórico, todo mundo sabe, conhece a história de Paulo. Passa até em desenho animado na televisão. Paulo é aquele moço que era da seita dos fariseus, que foi criado aos pés de Gamaliel, que era um doutor da lei. E Paulo, ele vai ter todo um aparato de ensinamento dentro da lei. Dentro da lei. A lei, não era fácil estudar a lei. Não era simples seguir a lei. A lei tinha muitos quesitos, muita coisa para se cumprir dentro da lei, para você alcançar a justificação. Nenhum homem conseguia fazer isso. Nenhum homem conseguia cumprir toda a lei para alcançar a justificação. Então, só que eles eram peritos nesse assunto, eles estudavam aquilo ali, eles se interessavam pelo assunto da lei, né? E os fariseus aplicavam essa lei, algumas vezes dentro do que ali estava escrito, outras não. Outras eles criavam. Jesus até reclamou disso. Jesus falou que muitas das vezes eles colocavam um jugo em cima das pessoas que nem eles mesmos carregavam aquele jugo. Então eles aproveitavam e lançavam esse jugo em cima do povo, aproveitando a lei. Então, por exemplo, eles aproveitavam a lei para dizer que uma oferta levada com o dinheiro dos pais, né, era uma oferta sagrada. E Jesus vai acabar com essa graça deles, que era palhaçada. Mentira, um engano. Né? Não era verdade.
eles tiravam o sustento dos pais daquela pessoa, mandavam aquelas pessoas levarem e dizia que aquela oferta Deus aceitava. Deus não aceitava nada, porque tirava o sustento dos velhinhos. Né? Vamos trazer para os nossos dias? Vamos trazer para o nosso dia. Quem aqui vive da aposentadoria? Quem vive da aposentadoria? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, bastante gente. Aí imagine seu filho pegando todo o seu pagamento e trazendo para cá, e eu falando para você, não, traz para cá, para o templo, essa oferta é sagrada, essa oferta... Imagine bem, era isso que eles faziam. Os fariseus faziam isso. Tirava a oferta, tirava o sustento das velhinhas e levava para o templo. Aí Jesus pegou, irmão, desceu a lenha, né? Uma cambada de hipócrita, fazendo aquela arruaça toda, tirava o sustento, né, das velhinhas. Então, os fariseus, eles aplicavam também algumas coisas. Dá para você entender isso? Deixa eu explicar aqui. Deixa eu ver se dá para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Vamos lá. Eu não pensei nisso antes, não. Estou pensando aqui agora para facilitar o entendimento de vocês. Vamos dizer aqui, o texto, um exemplo assim, o texto diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, não é isso? Aí eu invento aqui que você tem que trazer o dízimo, mas você tem que trazer mais alguma coisa fora a parte para poder melhorar a sua comunhão com Deus. Aí você traz o dízimo, aí você traz metade do seu salário, se faz, tem lá uma reserva, você traz aquilo também, se tem um dinheiro no banco, você traz aquilo também, e eu vou limpando tua conta todinha lá, e quando acabar, quando chega no final de tudo, você está sem dinheiro. Eu aproveitei o quê? Eu aproveitei um texto, e em cima desse texto eu criei outras coisas para pedir a você, para que você trouxesse mais. Quer dizer, não passava de uma ganância da minha parte e uma mentira, um engano, que isso aí não é verdade. A Bíblia fala em trazer o dízimo, é o dízimo. A Bíblia fala em ofertar, é ofertar. Mas desde o momento que eu crio uma outra coisa naquilo ali, estou errado. Então, por exemplo, uma cura, né? Aí eu começo a inventar, se você vir por debaixo dessa bancada aqui, Jesus vai te curar. Não existe nada disso na Bíblia, mas você, como eu estou pregando aqui sobre a cura, você acredita no que eu falei, daqui a pouco está a igreja toda se arrastando por debaixo do banco aqui para poder receber o milagre. Então os fariseus, eles tinham esse negócio, eles criavam algumas coisas que era para justificar aquilo que eles falavam, né? E baseado tudo isso aonde? Na lei, pegava a lei e deturpava a lei. Por isso que Jesus pegou eles, porque eles não eram fáceis. Então, Paulo, ele foi criado nessa doutrina, né, nesse ensinamento dos fariseus, Gamaliel e tudo mais. E Paulo, quando o evangelho surgiu, que Jesus contrapõe o judaísmo, né, a lei, né, com as suas atitudes, e inclusive reitera até algumas coisas que estão na Bíblia, né, no Velho Testamento, ali nos quatro livros do Velho Testamento, que ele vai fazendo, mostrando aonde estão os erros, e Jesus vai falando que ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus e tal. Então, essa seita que eles chamavam, né, que é o Evangelho, eles chamavam de seita, essa seita estava desmascarando o judaísmo. Então, aquilo ali começou a criar uma situação, né, porque Jesus estava trazendo o novo, e o velho ia ficar obsoleto. Então, eles não aceitavam isso. Então, Paulo foi ficando fortalecido, era um camarada que conhecia muito da lei, né, e ele começou a criar uma situação a ponto de começar a perseguir os cristãos. Quem aceitava Jesus, ele perseguia, né? Ia lá, pedia uma carta lá aos sacerdotes, às autoridades, e ia perseguir os crentes. Um dos que ele perseguiu logo no início foi Estevão, né? Foi o primeiro mártir da Bíblia, né? E a Bíblia vai dizer que ele era um jovem, e ele estava lá, tomando conta lá da roupa do pessoal lá, enquanto o pessoal matava Estevão, né? Depois ele vai começar a perseguir diretamente o pessoal,
é quando ele vai, né, para perseguir o povo lá no caminho de Damasco, ele cai lá e fica lá cego, e por aí vai. Então, Paulo, quando ele se converte, que Jesus aparece para ele, inclusive ele fala que ele é como um aborto, né? Ele é como um aborto, porque, na verdade, Paulo, Deus, né, Jesus, ele conversou com os discípulos, andou com os discípulos durante 3 anos ali, num ministério frenético ali, andando para baixo, para cima, para baixo, para cima. Jesus já ressuscitado, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, e ele vai se sentir como um abortivo, né? Na última hora é que a coisa acontece para ele. Mas foi ali que Jesus parou ele, porque ele estava perseguindo a igreja demais. Ele estava perseguindo a igreja demais. Então, quando Paulo se converte, Paulo não vai ser logo o Paulo que a gente conhece, que é o pregador dos gentios, não. Paulo ele vai passar uma temporada fora, Paulo vai se preparar, Paulo vai crescer espiritualmente. As igrejas não recebiam Paulo, porque Paulo era um perseguidor. Então, quando, por exemplo, aqui ele era um perseguidor e a gente está na época de Paulo, por exemplo, na época de Paulo. Aí Paulo chegava ali e falava para o Jaba: bom, Jaba, eu sou o apóstolo Paulo, é que eu aceitei Jesus agora. O que tu acha que o Jaba fazia, irmão? Fechava a porta, metia o pé no mundo, entendeu? Era assim que Paulo era recebido nas igrejas, quando ele então ele teve que passar um tempo fora. Quem fez a participação dele dentro da igreja de Jerusalém foi Barnabé, pois que os dois eram muito amigos, porque a igreja não queria receber Paulo, só recebeu Paulo por causa de Barnabé, por isso que eles se tornam amigos, né? E depois, por causa disso, do sobrinho de Barnabé, deu aquela confusão que aí acabaram abrindo a amizade, se afastaram um do outro, mas a amizade se fortaleceu ali, porque foi Barnabé que introduziu, eu estava buscando a palavra, que introduziu Paulo na igreja de Jerusalém para conversar com os apóstolos. Aí ele ia conversar com os apóstolos, né? Tiago, irmão de Jesus, que era o pastor da igreja de Jerusalém. Aí Paulo vai conversar com Tiago, vai conversar com Pedro, e aí ele vai contar as maravilhas que Deus estava fazendo no meio dos gentios e tal. E aí ali a igreja vai traçar alguns pontos para Paulo, como é que ele vai se comportar agora no meio dos gentios. Então, nessa oração aqui do versículo 1, já dá para colocar aí? Atos capítulo 10, verso 1, não? Nesse primeiro versículo aí eu quero fazer aqui de uma forma um pouco pedagógica aqui, para a gente poder aprender e eu poder também falar melhor para você, né? Não, é Romanos. Falei Atos? Eu falei Atos, né? Romanos 10, 1. Falha minha. 61, eu tenho que começar a orar para Jesus ter misericórdia de mim. 61. Não é mole não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ler comigo? Vamos lá. 1, 2. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, qual era o desejo de Paulo? Salvação de quem? De Israel, dos judeus. Então, por quê? Ele era judeu. Só que os judeus pegaram Jesus e mataram Jesus. Depois Paulo vem para matar os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus. Mas ele agora é convertido. Quando ele é convertido, ele passa a ter uma experiência com Deus. Ele passa a enxergar que Jesus é a promessa de Deus, lá do Velho Testamento, lá desde Gênesis. Ele vai entender que Deus está cumprindo em Jesus a sua palavra. Só que antes disso,
ele não tinha essa visão. Ele entendia que o evangelho era uma ameaça ao judaísmo, né? Que Jesus era um charlatão. E Jesus era a expressão viva de Deus na terra, e era a promessa de Deus desde lá do Jardim do Éden. Era a promessa de Deus. Jesus estava ali, era a promessa de Deus. Só que ninguém entendia isso. Os judeus não entendiam isso. Por que os judeus não entendiam isso? Os judeus eles eram zelosos. Nós vamos ler isso aqui depois. Os judeus eles eram muito zelosos. Para você ter uma ideia, judeu ele não fala o nome de Deus, igual a gente fala. Meu Deus, a gente faz isso? Judeu não faz isso aí não. Judeu não faz isso aí não. Entendeu? Qualquer coisa a gente, Deus! Às vezes até de brincadeira, né? A gente, Deus, não sei o que, Deus. Não, judeu não faz isso aí não. Eles são zelosos. Eles são tão zelosos com o nome de Deus, que eles ignoram qualquer outro tipo de doutrina que apareça, que não seja os ensinamentos do próprio Deus. Embora que os judeus também, eles não são, embora que eles tratam isso com um pouco de zelo, mas eles não têm nenhuma dificuldade de deixar de adorar a Deus e adorar ídolos. Mas Jesus, não. Jesus não. Irmão, Jesus, o que falar de Jesus para o povo judeu é problema. Então, desde aquela época, já era uma situação complicada, que eles não aceitavam Jesus. Quando Jesus disse assim, né, dizendo, olha, está perdoado os teus pecados. Quem é você para perdoar pecado? Só Deus perdoa pecado. Eles se iravam com Jesus, porque Jesus falava isso. Jesus dizia assim, olha, o meu pai trabalha até... Teu pai, quem é teu pai? E não aceitava isso não. Então, mas tinha a facilidade de adorar deuses. Dá para entender um negócio desse? Não tinha dificuldade de adorar deuses. Então, quando Paulo, isso que eu estou fazendo aqui é a introdução do que a gente vai estudar para frente, que é já para abrir a sua mente, para você entender. Que aí a gente vai chegar nesse final desse capítulo 10, que é aonde está lá, né, sobre o justo, que ele vive da fé, né, aonde Martim Lutero vai se converter depois com esses versículos aqui. Mas eu não estou interessado em Martim Lutero. O que eu estou interessado aqui é mostrar para você o processo da salvação, o processo da justificação. Né? Eu e você fomos justificados, para a gente valorizar a salvação. Então, qual era o intuito de Paulo? Era orar por Israel, para que, como foi aberto os olhos dele, fosse aberto do povo de Israel também. Por quê? Muitos do povo judeu, tinha alguns até que aceitaram Jesus, mas eles aceitaram Jesus, preste atenção, porém, eles mantinham o zelo pela lei. Ué, pastor, como é que era isso? Por exemplo, o apóstolo Paulo, que era judeu, com certeza ele foi circuncidado, né? que é aquela pelezinha do prepúcio do garoto, que é cortado, né? Então, ali era a circuncisão, que era um sinal de aliança de Deus com o seu povo, né? Está lá, desde Moisés, lá, Abraão. E ele foi circuncidado, Paulo foi circuncidado, né? E outros também. Com isso, essa formação, né, de judeus, com a chegada de Jesus, isso vai trazer um contraste forte. E então, essa preocupação de Paulo, quando ele vai dizendo que ele está orando com o coração, com bondade, pedindo a Deus, para Deus salvar os judeus, porque os judeus não aceitariam. E ele vai reconhecer que Deus é Deus, que Jesus é a promessa, né? Ele vai reconhecer isso. Então, Paulo vai voltar ao princípio do tema da epístola, né, que são os dois caminhos da justiça. Que é Shed, inclusive, ele vai falar. Shed vai falar assim, ó, o primeiro caminho da justiça
é pelas obras da lei, procurando a justiça no esforço próprio. Então, quando você está com a lei, praticando a lei, é você procurando a justificação por esforço próprio. É você fazendo força. Se a gente tivesse aqui na época da lei, agora, na época da lei, nós estávamos procurando a justificação por esforço próprio. Você teria que praticar. Irmãos, e a lei assim, os estudiosos mais aprofundados dentro desse tema, a quantidade de itens da lei é muito grande. É impossível um homem cumprir a lei. Pegar todos os itens da lei e cumprir ela. É muita coisa. Era muita coisa para você chegar ao final e dizer assim, ó, fui justificado. Não conseguia. Nenhum homem conseguia. Nenhum homem conseguia. Aí Sheder vai dizer que pelas obras da lei, procurando justiça no esforço próprio, 2. Ele vai dizer, e o outro caminho é pela fé no Cristo ressurreto. Esse caminho é o mais fácil. Porque quem fez todo o processo da lei, porque a lei começa e termina em Cristo. A lei começa e termina em Cristo. Então ali, Jesus é o cumprimento da lei. Acabou ali. E vai iniciar agora o novo processo. Que é isso que os judeus não podiam entender isso. Os judeus não podiam entender isso. E uma pessoa pecava, por exemplo, para os judeus tinha que matar. Tinha que apedrejar. Sabe? Vocês se lembram da adúltera? Se lembra da prostituta? Quem lembra da história? Como é que foi? Me conta aí, rapidinho. Hein? Sim. Sim. E aí o que Jesus pergunta para ela? Então vai e não peques. Olha, a Sabrina está de parabéns. Eu fiz a pergunta, não teve um que deu a resposta. E ela falou o texto todinho ali. Meus parabéns, Sabrina. Já é a segunda vez que tu me surpreende. Muito bem. Fico muito feliz mesmo. Então, qual era a atitude dos fariseus? Era pegar essa mulher e fazer o quê? Apedrejar ela, matar ela. O que Jesus faz? Jesus desmistifica isso e fala assim, tá, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmão, estava cheio de pecado oculto ali. Ali tinha um monte de 7. Aí pegava o pecado deles, se escondiam. Esses eram os fariseus. Eu não acabei de falar agora há pouco dos fariseus para vocês? Então, esses eram os fariseus aí. Cheio de pecado, cheio de rolo. Aí, só porque a mulher foi pega, então vamos apedrejar ela. Não, mas e vocês? Vocês aí? Alguns arriscam dizer que Jesus... a Bíblia não vai falar isso aqui. Alguns dizem que Jesus estava escrevendo o pecado de um e de outro ali na areia. Adultério, roubo, 7. Aí o sujeito ia olhando assim, sai por aqui devagar. Mas isso não está na Bíblia, não diz isso. Mas pelo texto, né, eles acreditam que ele estava escrevendo. Então, se você parar para entender, naquela época, vocês estão entendendo o que eu estou explicando? Os fariseus, que eram os mestres da lei, os escribas, essa turma aí, esse pessoal, eles julgavam da maneira dele. Então era difícil para uma pessoa cumprir a lei. E a lei mesmo era complexa. Então essa mulher que foi pega no adultério, eles não aceitavam isso. Se lembra lá daquele menino, já era um homem. Por que diz que já era um homem? Porque a mãe dele falou isso. Jesus curou ele era cego. Não me fala a memória, era cego aí.
Jesus curou ele. E aí os fariseus, lá os escribas, os sacerdotes, falou: rapaz, quem foi que te curou? Olha, eu não sei. Eu sei que eu era cego. E agora eu vejo. Não é o cego? É o cego. Que agora eu estou vendo. Aí alguém perguntou lá: mas quem pecou? Ele ou os pais? Entendeu agora o que era a lei? Como é que esses caras aplicavam a lei? Quem foi que pecou? Quem foi? Não, se está cego, porque pecou. Aí Jesus falou assim: não, nem o pai, nem a mãe pecou não, rapaz. Seus cabeçudos. Isso aí é para que o nome do Senhor seja glorificado. Ninguém pecou não. A cabeça dos caras era o quê? Já criar uma situação para o rapaz. Essa era a ideia da lei, né? Eles queriam saber, porque se o garoto nasceu cego, é porque o pai e a mãe tinham pecado. E aí vai. Deu para entender? Então, aí Shed, o pastor Shed, ele teve aqui em Bangu. A minha Bíblia é até autografada por ele. Ele vai dizer que tem esses dois caminhos: pelas obras da lei, procurando a justiça no esforço próprio, ou pela fé no Cristo ressurreto. Aí, irmão, qual é o melhor? Qual é o melhor, vocês? A irmã Lindalva falou aí. Quem é o melhor? Qual é o melhor caminho aqui? Ah, me ajuda a pregar aí, gente. Eu vou embora para casa. Eu estou perguntando, vocês não respondem nada? Hein? Então, fala aí. Por aonde? Vai. É o mais fácil. Porque pela lei, a gente não ia se salvar não, gente. Porque a vida não tinha escapatória não. A gente ia cumprir uma parte da lei. Olha, tu quer ver como que é simples você entender que tu não cumpria a lei? Quer ver o negócio? Vou te dar um exemplo. Quantas vezes médico já passou remédio para vocês? Quantas? E quantas vezes você tomou o remédio todinho, mesmo ficando bom, e você tomou até o finalzinho? Fala! Confessa o pecado. Tomou 2 comprimidos, não sentiu mais nada? Ali, ó. Se lá confessando o pecado dela. Isso, eu estou falando de quê? De medicação. Aí você acha que a lei, tu ia cumprir tudo? Na hora que começa a se dar pano, meu irmão, larga esse negócio para lá. Tem que levar cordeiro, tem que levar farinha, tem que levar pão asmo, aí uma hora tem que matar o cordeiro, tem que botar a mão na cabeça, tem que... larga esse negócio para lá, vai embora. E não ia fazer isso. Crê em Deus e não crê em Jesus, você acha que pode ser salvo? Não. Então, eles creem em Deus, sim. São zelosos por isso, sim. Mas se eles não creem em Jesus e não confessar seus pecados diante de Jesus, não serão salvos. Jesus disse que ninguém pode conhecer o Pai se não conhecer quem primeiro? O Filho. Então, qual foi a missão de Jesus? Unir o seu povo a ele de novo através de Jesus, da morte do Calvário. Vamos ler aí. João 14,6, vamos lá. Vou fazer diferente aqui hoje. Vou fazer diferente aqui. Irmão Jefferson, deixa eu ler João 14,6. Irmão Luciene, lê para mim Atos 4,12. Vou fazer diferente hoje aqui.
pode ler. Fica em pé para ler. É a palavra de Deus, fica em pé. 14:6. Então, qual é o caminho para chegar a Deus? Jesus. Pode uma pessoa dizer que crê em Deus e não crê em Jesus? Então, aprendam isso. Aprendam isso. Que você vai encontrar gente aí, eu amo a Deus, mas Jesus não sei o quê, pararé, papapá. Não, meu filho, se você não crê em Jesus, não adianta. Primeiro é que os três são um. Você deixou de acreditar no Filho e você também não acredita no Pai. Ué. Irmã Luciene, por favor. Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, muito bem. Então, a lei para ali. Jesus é o começo, né, e o fim da lei. Agora, a nossa fé, a nossa salvação, ela está em Cristo Jesus. Então, nenhum outro nome, não tem outro nome que gere salvação, a não ser em Cristo Jesus. Então, os judeus, pastor, os judeus serão salvos se não aceitar Jesus? Não. Não vai. Tem que aceitar Jesus. Não adianta. Eu toda hora encontro gente que me faz essas perguntas assim, pastor, o judeu vai ser salvo e tal, porque foram escolhidos. Não, irmão. Não. Acabou o negócio da lei. Acabou o negócio. Jesus chegou, acabou o negócio da lei. Agora, eles têm que aceitar Jesus, que é a resposta da lei. Está tudo se cumprindo nele. Então, agora é a hora do homem aceitar Jesus. Não tem mais sacrifício, não tem mais carneiro, não tem mais bode, não tem mais nada. Acabou tudo isso. Pombinha, acabou tudo isso. Hoje, o sujeito tem que professar o nome do Senhor, porque o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Por mim e por você. Hoje você não precisa mais pegar um animal aqui e trazer aqui para a igreja, pastor, eu estou oferecendo esse sacrifício aqui sobre meus pecados. Não, eu não vou matar nada aqui, tu vai embora levando ele de volta. Acabou. Porque o sacrifício já foi feito através de Jesus. Então, como Paulo, nós devemos também orar para que os judeus sejam salvos. A gente precisa orar também, para Deus salvar os judeus, tá bom? O desejo de Paulo é que todos se convertam. Vamos ler aí 1 Timóteo. Alessandro, lê para mim aí, 1 Timóteo 2:3. Lê o 4 também. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, qual é o desejo? Qual é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos. Entendeu? Quando você vê assim, pastor, mas morre muita gente sem aceitar Jesus. Todos, irmão, têm a oportunidade de aceitar Jesus. Todos têm. Não é que não tem a oportunidade. Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil. A quantidade de evangelização nas mídias sociais, na televisão, no rádio, na rua, todo mundo pregando o evangelho, falando. O sujeito não quer saber de Jesus. Mas o desejo de Deus é que todos sejam salvos? Que todos sejam salvos. Tá bom? Muito bem. No versículo 2, põe para mim aí, Arão, Romanos 10:2. Aí nós vamos aprofundar mais nesse texto, tá, gente? Isso aqui eu fiz aqui uma introdução, tá? Uma introdução, aí agora a gente vai começar a melhorar nessa profundidade do texto aí, tá bom? Olha, vamos ler comigo aí? Todo mundo junto? 1, 2. O que é que vocês entendem desse texto aí? Depois de tudo que eu falei.
Quem sabe alguma coisa aí que tenha uma noção daquilo que daquele texto ali? O que ele está falando? Obedecem a lei, guardaram a lei, mas não têm entendimento. Cumprindo, tentando cumprir a lei. A respeito de quê? Não, Não entenderam o ensinamento de Jesus. Ficaram na lei. Não, tem que melhorar. Tem que melhorar. Na primeira parte vocês estão acertando, mas tem outra aí que vocês estão errando. Estão errando. Mas não tem problema não, Luciano, errar não. Eu quero um debate. Para você poder aprender a interpretar o texto. O que está ali? Como é que é? Não, preste atenção no texto, Lindal, preste atenção só. Ele diz assim, ó. Primeiro, lá no versículo primeiro, ele fala que ele estava orando para que esses irmãos, né, se convertessem e tal. Aí aqui ele vai dizer assim, porque eu dou testemunho, quer dizer, eu vou falar, preste atenção nisso aqui, ó, no texto, ó. Eu dou testemunho. Então vamos dizer aqui, ó. Eu vou dar testemunho de Samuel. Vou dar testemunho de Samuel. Não, dou testemunho. O que é dar testemunho? É ser Testemunha. testemunha. Se eu dou testemunho, eu sou uma testemunha. Não, eu vou dar testemunho de Samuel, que o Samuel, quando vai trabalhar, ele pega o carro dele e sai direitinho, não bate o carro de ninguém. Eu estou dando testemunho dele. Eu vejo quando ele sai. Olha o que ele está dizendo. Eu dou testemunho. Lhes dou testemunho. Eu estou dando testemunho para vocês de que eles têm zelo de Deus. Tá? Vai ver se vocês conseguem entender isso aqui, ó. Hein? Fala, Lindal. Não, mas tem mais. Eu quero que você aprofunde mais. Não entenderam. E quem era a justiça de Deus? É isso aí. É isso aí. É isso aí. O que Paulo está dizendo? Eles têm um zelo de Deus. São zelosos. São cuidadosos. E eu dou testemunho disso. Porque eu também era zeloso. Porque eu também era zeloso. Isso. Eu era também zeloso. Por isso eu dou testemunho para vocês. Que eles também são zelosos, tanto quanto eu. Porém, não com entendimento. Mas o entendimento, irmão Lindalvo, não é do zelo. Não é do zelo. Porque depois, no decorrer do capítulo, você vai entender isso. Porque a falta de entendimento deles aqui é o entendimento da justiça de Deus, que é Cristo. Então, Cristo esteve no meio deles, andou no meio deles. Tudo o texto vai falar. Por isso que eu estou falando com você, não falta nas outras quarta-feiras, porque a gente vai dar continuidade nisso aqui. Jesus andou em Jerusalém para tudo quanto foi lado. Subiu, desceu, Galileia, vai para lá, sobe, desce, Betsaida, não sei o que, falando. Jesus estava ali. Eles olhavam Jesus, eles tinham zelo de Deus, mas olhavam para Jesus e não compreendiam a justiça de Deus em Cristo. Eles continuavam achando que Deus não podia de forma nenhuma ter uma outra forma mais fácil para salvar uma pessoa. Eles achavam que era muito difícil isso, de Deus ser tão bondoso, de pegar o filho dele, pôr o filho dele, esse filho morre e basta agora só você crer, professar o nome desse filho e está salvo. Eles não entendem isso. Está entendendo agora? Estão entendendo agora o que está no texto? Quer dizer, eles têm o conhecimento, têm o zelo, mas eles não tinham entendido que Deus podia mandar Jesus ali, e Jesus morrer na cruz do Calvário, e salvar a multidão de gente. Não, eles não aceitavam isso. Tanto é, vamos lá agora para a gente melhorar o nosso conhecimento. O zelo deles era tão grande que quando Paulo teve dificuldade,
que teve um grupo que ele aceitava Jesus, eram crentes, pertenciam à igreja, mas eles queriam continuar com a prática da lei. Não, pecado não, da lei. Da lei. Queria circuncidar, entendeu? Sacrifício, eles queriam continuar, entendeu? Não, esse Jesus aí ressuscitou, verdade, Paulo. Paulo, eu quero aceitar Jesus, quero ficar firme. Aí Paulo ficava alegre, trabalhava, aquele crente, coisa e tal, mas daqui a pouco, se chegava um gentil, quem era o gentil? Judeu. Não, quem era o gentil? Quem não é judeu. Então o gentil chegava, aleluia, eu também aceitei Jesus. Numa igreja que tem, como se ele tivesse 10 judeus, chegava um gentil. Não, você não é judeu, você não é circuncidado, não pode. Não, mas aí vai dizer, não, mas eu aceitei Jesus, eu sou crente, cheio do Espírito. Não, mas se você não for circuncidado, quer dizer, na cabeça dele, mesmo aceitando Jesus, que Jesus tinha cumprido todo o ritual, eles não aceitavam, eles achavam que tinha que manter o ritual da lei para valer a salvação de Cristo Jesus. Aí Paulo vai desmistificar isso. Nós vamos ver esses textos depois lá na frente. Paulo desmistificando. Por exemplo, teve um caso que Pedro, olha o que Pedro fazia. Olha a atitude de Pedro. Vem cá, fica aqui, Alisson. Deixa o bandeirinho ficar com o joelhinho. Fica aqui. Aí, esse aqui é o judeu. Esse aqui é o judeu, esse aqui é o gentil. Aí, Pedro, estou conversando aqui com o gentil. Vem chegando. Aí, quando eu vi um judeu chegando aqui, vai pra cá, vai ser. Ele é gentil, sai fora, circuncida. Não foi? Aí, Paulo lavou a alma em cima dele. Paulo ficou bravo com ele. Depois nós vamos ler esses textos daqui para frente, você vai ver. Por quê? Pedro, na cabeça de Pedro, era o seguinte: não, eu sou crente, mas eu ainda estou agarrado com a lei. Eu ainda tenho que continuar com os ritos. Você quer ver como Pedro era terrível? Quando foi para ir na casa lá de Cornélio, o que Deus fez? Olha o que Deus teve que fazer. Quem lembra? Estava orando, desceu um lençol amarrado pelas 4 pontas, com quadrúpede, tudo quanto é troço de animais, tudo impuro. Olha o que Deus faz, irmão, para acabar com a graça do homem. Pegou, desceu aquela montanha, na visão, né? Está lá ele orando, ó Deus, daqui a pouco a revelação. Aquele lençolzão aberto, segurando as 4 pontas assim, ó, desceu do céu, pousou na frente dele, porque judeu já tinha um pavor. Do negócio. Por exemplo, o judeu nunca ia ver um judeu mexendo com porcos, como foi o caso do filho pródigo, porque quando você vê o filho pródigo mexendo com porcos, é que ele chegou no fundo da desgraça. Porque judeu não mexia com porcos, nenhum tipo de animal impuro. Quando Pedro, aí Deus, para acabar com a gracinha de Pedro, aí falou assim: camarada, ele vai ficar titubeando entre uma coisa e outra. Vou dar uma revelação para ele. Ele não vai querer ir lá na casa do rapaz, porque era gentil. Então vou fazer. Deu a revelação para ele. Aí quando aquele lençol, na revelação, que baixou na frente dele, só tinha animais impuros. Aí a voz do céu falou assim: mata e come. Qual foi a reação de Pedro? Gente, pelo amor de Deus, eu só estou ensinando. Não, animais impuros, não, Deus. Você não vai fazer isso. Isso é animais impuros. Eu nunca coloquei minha mão em animais impuros, não, Deus. Não. Aí a voz lá de cima falou: para de chamar o que é impuro
aquilo que eu purifiquei ou santifiquei. O que Deus estava dizendo para ele? Para de fazer distinção de pessoas. Eita glória! Para de fazer distinção de pessoas, irmão. Sabe o que é isso hoje? Não tem judeu, não tem gentil. Temos a igreja, você, comprado, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não tem distinção de pessoa. Você pode dar um glória por isso? Glória a Deus! Não tem distinção, acabou. Acabou a distinção. Meu Deus. Vou ter que parar. Não, vou parar aqui. Vou parar no hoje. É que dá trabalho mesmo. Não tem jeito. Por isso que é culto de estudo bíblico. Que demora. Se você quiser explicar direitinho, né? Mas tá bom. Tá bom. Então, vocês conseguirem entender esse versículo aqui? Minha preocupação é aqui, ó. Vocês entendem aqui. Porque eles dão testemunho de que tem zelo de Deus. Eles têm zelo. Zelo, beleza. Bom. Mas não tem entendimento das coisas. Tanto é que Jesus esteve no meio deles e mataram Jesus. Mataram Jesus por falta de entendimento. Pastor, mas como é que dá para comprovar que eles estavam com falta de entendimento? Ó, vamos lá. Uma das vezes que Jesus falou com ele... Primeiro, a questão daquele moço lá, que Jesus curou ele, quando desceu lá, Jesus falou para ele assim, ó, perdoados são os teus pecados. Quem é o Senhor para perdoar pecado? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, eu te digo, levanta, vai, está curado. Aquilo ali era um ponto para eles prestarem atenção. Outro ponto para eles prestarem atenção foi quando ele ressuscitou Lázaro. Ô Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ah, mas eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Se você crer, vocês vão ver a glória de Deus. Aonde eu puseram? Está ali. Lázaro, sai para fora aí, irmão. Vem para fora. Desatai-o e deixai-o liberado. Beleza. Você vai ver Jesus lá na sinagoga quando ele disse assim: e o Espírito do Senhor está sobre mim. E aí ele vai citar um texto de Isaías. Hoje se cumpriu a palavra, ele está falando isso. Tantas outras vezes que Jesus afirma que ele é o próprio Deus. Quer ver quem afirmou que ele era o próprio Deus? Satanás, diabo. O que é que você veio fazer aqui? Filho de Deus. Por quê? Você veio aqui, veio perturbar a gente antes da hora? Sabe qual era o grupo? Olha para mim aqui, ó. Sabe qual era o quantitativo de pessoas que estavam à volta de Jesus todo dia? Quem sabe? Todo dia. Fala. Não. O número de pessoas que estavam todos os dias ao lado de Jesus. Todo dia. Hein? E a igreja? Qual era o número, mais ou menos, de pessoas que estavam sempre ao ladinho de Jesus? O número era de 5.000. E naquela época não contava nem mulher nem as crianças. Agora você calcula aqui, ó. 15 vezes a igreja de Bangu cheia. Ali cabe 1.000 pessoas. 15 vezes a igreja de Bangu cheia. Lotada. Jesus fazendo milagre todo dia e falando as bem-aventuranças, falando tudo. Numa época que não era tanta gente assim, igual é hoje. Você não acha que Jerusalém estava evangelizada? Quando o cego começou a gritar lá, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém chegou lá e falou para ele. O gadareno queria vir com Jesus, Jesus falou,
Vai lá e fala para os seus lá, vai lá. Evangelizando. Quantas pessoas não foram evangelizadas? Mas eles quiseram Jesus? Na cruz, quando Jesus suspirou, quando ele morreu, naquele momento ali, o que aconteceu? O sol escureceu, não é isso? Teve um eclipse total, os sepulcros foram abertos, tudo isso aconteceu. E alguém que estava lá disse assim, verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Realmente, esse aí era o Filho de Deus. Então, eles foram evangelizados. Agora, o que faltava neles? Entendimento. Eles tinham o zelo de Deus, mas não tinham entendimento. Então, eles passaram a vida toda. 400 anos Deus não falou com eles. 400 anos Deus ficou em silêncio. Aquilo ali não foi o suficiente para eles acordarem. João Batista, o profeta diz assim, preparai, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. João Batista veio falando, vem um aí, está chegando, já está no nosso meio, não sou digno nem de desatar a correr das suas alparcas. Vem ele aí, se batiza, se arrepende, chegou! Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A multidão que estava para João Batista batizar e o número de pessoas que ouviram isso. Estão entendendo? Eles tinham o zelo, mas não tinham. Algumas coisas já aconteceu na nossa época de crente, que a pessoa tinha o zelo, mas não tinha entendimento. Vocês sabiam disso? Por exemplo, na nossa época como crente, tinha pessoas que ele era tão zeloso com Deus, mas ele largava a família dele a bambu. Posso continuar falando disso? Como era isso? O sujeito vinha para a igreja, vinha para a consagração, vinha para todo mundo, largava a família jogada. Era o zelo. Mas não tinha entendimento que a família é a base da igreja, que é o que vai com você até o final da sua carreira lá. É a família. Eu estou dando uma explicação assim para você entender o que é zelo e o que é a falta de entendimento. Então, muitos crentes, mas muitos crentes erraram nisso. Ao extremo. Quantos filhos se desviaram? Quantos maridos foram embora? Porque a mulher era igrejeira, entrava de manhã, só saía de noite. Eu me lembro de uma congregação. Está aí a voz da experiência, irmão Hortência. Saía de igreja em igreja. Acabava a consagração aqui, eu vou ali para a igreja de fulano, aí acabava dali, chegava em casa 10, 11 horas da noite, a roupa suja, marido chegava da rua. Quantos maridos foram embora atrás de outras mulheres? Entendeu? Por quê? Procurava a mulher, de noite a mulher, estou cansado, eu estou fazendo a obra do mestre. Demônio. Aí o sujeito, tu vai ver o demônio quando eu arrumar outra. Arrumava outra. Entendeu? Hoje não. Aqui, olha para mim. Hoje o ensinamento é outro. Hoje a orientação é outra. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Sós. Pastor Sós, quando chegou aqui, que eu já trabalhava com a gente, ele falou, Messias, eu quero que você pegue os feriados e deixe todos os feriados livres. Pastor, os feriados livres? Todos. Não pode ter consagração, não pode ter isso, pode ter aquilo. Mas qual é a finalidade, presidente? É para todo mundo ficar com a sua família. Vai lá, faz um espeto de gato, frita um ovo, divide no 4, lá com 4, faz lá qualquer negócio. Faz pizza, faz torrada, mas fica com a família. Eu vi isso. E enquanto, em outros tempos, meu Deus, tome de consagração, tome de trabalho de avivamento, tome de não sei o quê. Hoje até para marcar, vai marcar o seminário agora para maio, do pastor, pastor Assi. Vai ser agora em maio. Mas como é que é o seminário que ele marca? No domingo de manhã, que tem que vir para a escola dominical, vai para lá.
E na terça-feira à noite, que é algum tipo de reunião, a gente vai para lá, pronto, acabou. Não, vai ser na outra. Vai ser na outra porque se pegar o domingo daquela reunião de obreiro, vai pegar o domingo, dia das mães. Aí passou para o outro. Vai pegar no segundo domingo. Para poder pegar a primeira terça-feira, ia cair no segundo domingo. Foi a informação que eu tive hoje lá. Então, é isso. Eu não sei, alguma coisa que teve lá, que eles mudaram lá. Eu tive a informação hoje, eu não sei, mas a informação foi dita hoje para mim desse tipo de coisa. Quem me passou foi até a secretária lá, que ele falou, foi até o adjunto dele lá que falou isso para mim. Aí eu também nem fui atrás para saber, não. Né? Não sei, eu também não sei se foi só isso também. Mas tudo bem, tá lá. Então, por que ele faz isso? Ele faz isso para a igreja se unir. Então, adianta ter zelo, por exemplo, aqui, ó. Olha para mim aqui, ó. Aí você vem para cá, irmãs, segunda-feira consagração, aí você vem. Consagração. Depois da consagração, se lembra? Quem lembra? Círculo de oração. Quem lembra? Era de tarde, não é isso? Círculo de oração. Aí você também vem também. Que você é zelosa, não é zelosa? Você não é zeloso? Aí você também vem também. Aí à noite, culto. Culto da libertação das causas impossíveis. Aí você vem também, porque você é zeloso. Enquanto isso, a sua casa está sendo bombardeada por falta de conhecimento. Que se você tiver conhecimento, você é zeloso, mas você vai entender que Deus também quer a sua família inteira. Quer a sua casa inteira. Você quer ver outro negócio? Vinha para a igreja, vai para a igreja. Não se cuidava, não ia para o médico, não se ajeitava. As mulheres ficavam tudo feias. Os maridos arrumavam outro porque ninguém aguentava. Porque o que prende o homem é o que ele vê. Todo dia está vendo uma coisa feia na frente dele, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Né? É igual a mulher é presa pelo que? Ouve. Aí o homem só fala de política, não fala de mais nada. Ela aguenta? Só fala de futebol, ela aguenta? A mesma coisa é o homem. O homem é pego pelo que ele vê. Se ele vê a irmãzinha lá nos mantos, ele fica na alegria só. Aí olha para a irmãzinha está feia, irmão. Os cabelos tudo desgrudunhado, as unhas fazendo volta, tudo preta. Chega em casa, aquele fedor de cebola agarrada nos cabelos, a boca que não escovou depois do almoço, uma luta. Casamento vai embora, irmão. Pode até o cara não ir embora, que também é crente, aí fica temeroso, mas o relacionamento de casal estoura, vai embora, acabou. Então, não tem como aturar, não. O marido sai para trabalhar, quando volta, a mulher está com uma camiseta do Lula. Poxa, irmão. Isso é o Satanás para perturbar. Né? Não. Entendeu? Ou então, quando o camarada chega em casa, está a mulher com aquele perfume japonês em Acapura. Tem que ter cuidado. Bota o perfuminho, se ajeita. Então, você pode ser zeloso, mas tem que ter entendimento das coisas. Quer ver? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Escuta essa. Hein? Não, mas eu estou falando de homem também. Eu estou falando, é porque a senhora está falando com a irmã Amélia aí, ó. A senhora está conversando com a irmã Amélia, mas eu estou falando de homem aqui também. Esses homens fedidos. O cara tem que melhorar a situação. Homem tem que aprender a se arrumar, irmão. Aprender a se arrumar. Bota lá um perfume, melhora, né? Pelo amor de Deus. Ó, deixa eu contar aqui, ó. Ó, irmã Hortência, a senhora está aí falando, eu vou contar, depois ela vai me cobrar. Ô, Luciane, senta que eu não terminei a pregação. Eu quero saber porque
A mensagem está batendo em você, irmã? Ah, não, né? Está querendo vazar pela porta do lado ali? É, Deus, fala, Deus. Brincadeira, Luciano. Ó, deixa eu falar aqui, ó. Esse negócio do zelo demais e a falta de entendimento. Eu não vou falar o nome da congregação que vocês vão saber. Nem vou falar o nome da irmã, até porque já morreu e também, se não posso falar. Então, a irmã fazia um trabalho. Fazia um trabalho de manhã e fazia um trabalho à tarde. Irmão, o trabalho começava de manhã, entrava pela tarde, juntava com outro. E aí, irmão, tinha uns profetas que colocavam anjo na porta, com espada desembanhada, que quem passasse o anjo matava. Era. Aí, botava o anjo na porta. Tem 2 varões de fogo lá na porta. Quem é que é o besta que vai querer passar? Espada desembanhada de fogo. E tá aqui, irmão. E o povo da glória, e rodopia, e cai, levanta, e faz aquela ruaça e tal. Esse é o zelo de Deus, né? Segundo eles, né? Zelosos. Estão fazendo a obra. Pergunta a eles, está fazendo a obra? Estou fazendo a obra de Deus. Aí isso foi, repetiu. Quando foi um dia, irmão, não teve anjo com espada de fogo, não. Porque os anjos que apareceram lá fora eram o marido das mulheres que estavam cá dentro. Os anjos meteram o pé e os maridos chegaram na porta. Eu quero minha mulher, rapaz. Eu quero minha mulher. Cadê a minha mulher? Irmão, essa mulher está desde manhã nessa igreja. Irmã, nesse dia, não ficou anjo na porta com espada desembanhada, não ficou nada. Anjo, ó, meteu o pé e teve que acabar, for chamar o dirigente da congregação, porque os outros anjos estavam lá na porta ainda com mais poder do que aquele que estava com espada de fogo. Espada de fogo meteu o pé e largou o negócio na mão do pessoal. O pastor veio de lá para poder tentar amenizar o negócio, mas os caras estavam enfurecidos. E a partir daquele dia ali, o trabalho foi quebrando, porque era uma loucura. Tinha-se o zelo? Tinha. Mas não tinha o conhecimento, fazia as coisas com conhecimento. Foi os judeus que fizeram isso. A gente continua na quarta, tá bom? Deus abençoe. Vamos ficar em pé. Olha, a irmã Beth não está aqui, que ela está, eu acho até com algumas maestrinas. Não é? Com as regentes lá em Bangu, porque elas estão preparando para a festa da pastora Maria Cláudia, que vai ocorrer dia 11 de abril. Tá bom? Amém ou não? Amém. Olha, deixa eu falar aqui. Quem deu o nome para o Alessandro para fazer seminário de teologia? Quem já deu? Tá, mas está faltando documento, gente. Tem gente que está faltando documento aí. Documento, tem que trazer o documento para vocês não atrasar a gente aí. Eu estou protelando, já era para mim ter feito já, mandado fazer a inscrição já. Tá bom? Resolve isso aí rapidinho. Vocês viram lá o pastor? Ó, eu levantei aqui a turma do IB, para a gente fazer aqui o IB. Qual foi a palavra do pastor ontem lá? Irmãos, invista em obreiros na tua igreja, na congregação, não foi isso? E já, antes disso, eu tinha falado aqui, falei, irmão, vou pegar aqui os irmãos que estão interessados para fazer o IB. Para quê? Para melhorar o conhecimento de vocês. Principalmente, olha, quem dá aula na escola bíblica dominical deveria fazer o IB. Deveria fazer o IB. Vai ser feito aqui, vai fazer na apostila, vai receber seu diploma. Se amanhã você casar com arte, mulheres, se casar com o pastor presidente, pode ser pastora, e se os irmãos for pastor presidente, o certificado vale, até pastor presidente. Problema nenhum, que é do IB, tá bom? Então, se puder, faça o IB. É R$95 a apostila. Também tu não vai ficar gastando, irmão. R$95 assim. Hoje gasta 95, amanhã 90. Não é isso, não. No mínimo, aí leva um mês, aí mais ou menos, até a gente concluir e tal. Depois, mais 95 e vai. E melhora o seu conhecimento da Bíblia, tá bom? Amém? Vamos para casa? Tem ensaio? Não. Você já teve, né? Não, já teve, já. Segunda-feira. A consagração. Ah, porque amanhã tem saída lá para Bela Vista, amanhã, não é isso? Lá para Bela Vista, e a consagração. Não deixe de vir, não fique em casa à toa, não. Venha para cá buscar a Deus com a gente, tá bom?
Pai de eterna bondade, muito obrigado por esta noite. Leva-nos em paz, livra-nos do mal e dá-nos um final de noite tranquilo para a gente, Pai. Nós te agradecemos por tudo e que estas palavras, elas caem em boa terra e possa, Senhor, frutificar 30, 60 e 100. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos os fiéis, desde agora e para sempre. Todos digam... Amém. 9 horas e 4 minutos. Vão em paz. Deus abençoe.